Se você ama alguém que tem um problema com álcool, que essa pessoa tá tendo um problema no seu relacionamento por conta do consumo de álcool, você pode e deve, inclusive, é aconselhável que você tome atitudes de forma adequada para que essa pessoa que você ama e que tem tido esse comportamento que está trazendo prejuízos possa melhorar e querer, para que essa pessoa queira e perceba, reconheça o que está acontecendo e, consequentemente, queira parar de beber e queira ter uma vida melhor e que você possa, né, conviver com essa pessoa em sobriedade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar, eu vou te mostrar sobre se é possível, eu vou te responder essa pergunta. É possível um alcoólatra querer mudar por causa de alguém? É possível o alcoólatra querer mudar por causa do familiar? Porque é uma questão realmente muito comum, né? No senso comum as pessoas repetem muito a ideia de que ninguém muda por ninguém, ou se vai mudar por alguém, isso não é uma coisa consistente, ou não é uma coisa justa, ou é uma coisa errada, né? Se você quer que alguém mude o jeito da pessoa, você está errado e isso não é saudável. Eu vou combater esse raciocínio e eu vou defender a ideia de que se você ama alguém que tem um problema com álcool, que essa pessoa tá tendo um problema no seu relacionamento por conta do consumo de álcool, você pode e deve, inclusive, é aconselhável que você tome atitudes de forma adequada para que essa pessoa que você ama e que tem tido esse comportamento que está trazendo prejuízos possa melhorar e querer, para que essa pessoa queira e perceba, reconheça o que está acontecendo e, consequentemente, queira parar de beber e queira ter uma vida melhor e que você possa, né, conviver com essa pessoa em sobriedade. Porque a gente está falando aqui de uma coisa que, por definição, não é apenas um gosto pessoal. A gente não está falando aqui de um controle comportamental aleatório. A gente está falando aqui de um problema com álcool no sentido de que ele, por definição, ele parte do princípio de que é uma coisa que causa dor, que causa sofrimento, que é um problema. E que essa pessoa que você ama pode não querer mudar ainda nesse momento, ou pode não se dedicar a essa mudança, por conta dos próprios mecanismos da natureza do problema dela. Não é uma mera decisão, não é uma mera escolha, uma mera característica da pessoa. A pessoa gosta de beber, ela gosta de exagerar, ela gosta de colocar a vida dela e de quem ela ama em risco, ela gosta de ter todo esse tipo de prejuízo, porque é uma pessoa que ela é assim e deve ser respeitada por isso e ninguém pode interferir nisso e tem que deixar essa pessoa se destruir sozinha. Na minha opinião, isso é uma decisão que tem discutível. E eu falo, principalmente aqui, o meu conteúdo é voltado para quem quer fazer algo para que essa pessoa pare de beber e que possa fazer isso de uma forma que não adoeça no caminho. Que você possa fazer isso cuidando de si. Que você possa ser parte da solução. Porque, entre vários motivos que eu já falei aqui em outros vídeos, o alcoolismo é uma doença que se estabelece a partir de padrões do ambiente, das interações com o ambiente. E nesse vídeo eu vou te explicar mais especificamente por que isso acontece e como você pode fazer isso. E ele não existe, o alcoolismo não existe isoladamente do ambiente. E você faz parte desse ambiente e você pode, então, decidir, caso faça sentido na sua vida, que viver com essa pessoa que você ama sóbria. E a gente está falando porque quando as pessoas falam assim sobre o alcoólatra, elas falam de uma forma muito genérica. Ah, olha lá um alcoólatra. Aí olha lá uma pessoa desconhecida e a gente tem uma natureza humana que se junta muito em grupos. Né? Nós e eles. Tem um mecanismo que algumas pessoas mais, outras menos, se compreende como fazendo parte de um grupo. Tem pessoas que fazem parte do meu grupo e tem pessoas que não. E esse raciocínio que vem da natureza da mente humana, alguns mais, outros menos, dependendo de alguns hormônios como a ocitocina, vão valorizar mais ou menos a intenção de alguém
de proteger os seus, né? Se eu olho alguém que é alcoólatra, eu acho que essa pessoa não faz parte de quem eu considero fazendo parte dos meus, de nós, eu tendo a repetir que essa pessoa não merece preocupação, que essa pessoa não merece cuidados, que essa pessoa precisa ser deixada ao próprio destino, já que ela não faz parte daquilo que eu considero eu. E muitas pessoas vão repetir isso, só que em relação a alguém que pode ser que seja significativo e importante na sua vida. Em outras palavras, vou simplificar, tá? Eu sei que eu fui um pouco complexo, agora vou simplificar. É muito fácil chegar alguém, profissional ou não, e falar para você terminar o seu casamento. Olha, ele é alcoólatra. A minha experiência com alcoólatra foi ruim. E olha, melhor você largar essa pessoa e fazer recomendações precipitadas, pulando a parte em que você tenha informações necessárias para tomar uma decisão. E a sua decisão, sem ter esse período de observar as opções, ela vai ser influenciada pela opinião dos outros. Uma das coisas que o alcoolismo mais gosta é do efeito manada. Porque, principalmente no Brasil, né? No Brasil é bonito beber, a lei rola solta, assim, não tem preocupação nenhuma com nenhum tipo de restrição de marketing. Eles conseguem dar uma volta em todo mundo e continuar fazendo todo mundo de palhaço. E ninguém está nem aí. E daí as pessoas que bebem, por mais que metade não beba, metade que bebe é muito barulhenta, bebe muito, pressiona. Então, isso arrasta as pessoas a pensarem dessa forma. Então, se a pessoa é muito obediente, ela tende a ficar mais alcoolista. Tende a beber mais, o ambiente influencia ela mais. É um fator de risco. Você ser muito obediente no Brasil, você ser uma pessoa que contesta pouco a realidade, você tem um fator de risco para se tornar alcoolista. E o familiar também, que não contesta muito a realidade, que não tem um pensamento próprio, que só fica repetindo coisas que escuta sem ter um embasamento por trás daquele raciocínio, isso também é um fator de risco para o alcoolismo, porque a nossa sociedade, da mesma forma que ela alimenta o alcoolismo, ela condena o alcoolista. Ela faz você se sentir uma pessoa idiota, ela faz você se sentir uma pessoa trouxa, caso você sinta afeto, caso você tenha uma relação com alguém que tem um problema com álcool. Isso é tão ridículo, eu acredito que daqui a alguns anos eu tenho isso, mas é simplesmente fé, que isso vai mudar daqui a um tempo e vai ser tão ridículo ter esse tipo de discurso de que você deve automaticamente se livrar de alguém que tem um problema com o alcoolismo. Isso vai ser tão, eu espero que sim, vai ser tão ridículo quanto dizer isso de uma outra doença mais óbvia, mais clara. Ah, se o seu marido se ele desenvolve um câncer de próstata, larga ele vai começar a dar problema, larga ele. Ou a sua esposa, ela teve um câncer de mama. Nossa, que coisa chata, hein? Larga ela. Você não escuta as pessoas falando isso. É um absurdo uma pessoa falar isso. Pega mal. Mas agora, larga esse teu esposo alcoólatra, olha essa tua esposa aí, olha, só te dá vergonha. Ah, esse teu filho aí, ele é um indisciplinado, é um egoísta, porque ele bebe demais. Isso as pessoas enchem a boca para falar. Porque parece que é uma doença que é a escolha da pessoa, que é apenas uma mistura de ignorância do comportamento humano, não entender o comportamento humano, com preconceito, com discriminação, com ódio, né? Com aquela ideia de que, olha, essa pessoa não faz parte daquilo que eu considero certo, digno, então eu condeno essa pessoa e defendo a ideia de que ela deve ser destruída. E aí, então eu vou defender a ideia de que ninguém muda ninguém. Eu vou defender a ideia, a mesma coisa, a mesma natureza vem o raciocínio de ninguém muda por causa de ninguém. Que são aqueles conselhos cretinos que muitas vezes você, no momento de vulnerabilidade, você vai buscar um aconselhamento, você vai desabafar com uma pessoa que não tem condições de te dar uma orientação mais neutra, mais racional, mais embasada em conhecimento sério. Pode repetir para você esse tipo de coisa. E isso pode deixar você sem esperança. Pode deixar você influenciada e impedir que você tome uma decisão sua. E qual o problema disso? O problema é que quem vai viver com essa decisão é você. E quem vai conviver com as consequências dessa decisão
é você e muitas vezes as pessoas mais queridas da sua vida, né? Filhos, outros familiares. Então, e é possível, é uma forma de enxergar os relacionamentos como descartáveis. É uma forma de enxergar. As pessoas podem ter essa forma de enxergar e você pode defender que para você as relações são descartáveis e de que as pessoas não merecem o seu investimento de energia. De que para você somente vale a pena um relacionamento que for 100% conveniente. Não estou discutindo sobre isso. Eu não estou dizendo que todos devem agir da mesma forma. Eu só estou defendendo a ideia de que há a possibilidade de você tomar uma decisão baseada nos seus próprios valores e não numa opinião de alguém sem nem embasamento sobre aquilo que não te permite decidir. Porque uma coisa eu posso te afirmar. Quando alguém diz que ninguém muda por causa de ninguém, é uma grande mentira. É uma mentira. Uma pessoa pode declarar essa opinião, mas se ela diz... eu acho que isso não acontece. Tá, você acha? Você conhece sobre isso? Você estuda sobre isso? Você tem algum viés, né? Porque se eu tenho um monte de experiência ruim na minha vida com as pessoas, eu vou nutrir uma ideia falsa e distorcida de que nada funciona, de que nada é bom. Porque se eu sou uma pessoa, né, que fracasso, o ser humano tem esse defeito ainda, esse mecanismo de defesa, que tem a ver com a educação ligada ao egoísmo que a gente sempre teve nos últimos anos. Né? Na escola, como é que era? Valorizavam a nota alta ou valorizavam a pessoa ter sensibilidade, a pessoa ter colaboração? Não, valorizavam a nota alta. Desde pequenininho a gente é doutrinado, a gente é ensinado a dane-se os outros, o que importa é o meu desempenho. Então, olha só esse mecanismo de defesa que acontece. Quando uma pessoa ela erra, e quanto mais imatura essa pessoa for, mais ela vai fazer isso. Quando uma pessoa fracassa nos seus objetivos, seja no relacionamento, seja em outras áreas, a tendência, me diga você, qual que é? É a pessoa falar, olha, eu tenho fracassado nos meus objetivos, eu não tenho sido um funcionário bom, ou eu não tenho trabalhado da melhor forma, por isso eu não tenho tido o retorno que eu gostaria. É assim? Sempre? Ou a pessoa vai lá e começa a se dedicar para melhorar a alimentação dela, porque ela está acima do peso. Aí ela não consegue deixar o peso dela saudável, né, que era um objetivo dela, e ela começa a dizer que não tem como para mim. Não é impossível, ninguém resiste a uma Coca-Cola gelada. Não, ninguém resiste, quem é que vai fazer exercícios físicos? Isso é coisa de maluco. O que é? A pessoa desvaloriza e desqualifica o objetivo. Ela traz uma narrativa de que é impossível. E aí não acontece a mesma coisa, já que o alcoolismo ele é tão frequente, provavelmente a maior parte das pessoas, né? A maioria das pessoas, tem um envolvimento direto ou indireto com algum caso de alcoolismo. Ou é um tio, ou é um parente, tem algum envolvimento direto ou indireto. E a maioria das pessoas não tem o mínimo conhecimento. Isso inclui profissionais. Tem um conhecimento muito baixo, porque ainda é uma área com muito pouca divulgação, é uma área tem muito poucos centros de treinamento com rigor acadêmico que é exigido e que é utilizado para outras áreas. Então, as pessoas não têm conhecimento, é um problema comum. Tem um mecanismo humano de que, ao invés de eu admitir que eu não sei, é mais fácil, é mais confortável eu dizer que não dá. É uma mentira? É mais fácil eu mentir e eu declarar para todos, para que ninguém mais tente fazer isso. Porque se você tentar fazer aquilo que eu não consegui, quanto mais próximo você for da minha vida, isso vai me despertar uma inveja, isso vai me despertar uma sensação de fracasso que eu prefiro não lidar. Então, de alguma forma, é muito mais conveniente eu desestimular você, eu fazer chacota com você, para eu não precisar observar que eu não sei tudo, que eu não consigo fazer tudo nesse momento, que eu posso precisar me esforçar mais, que talvez agora eu não estou me esforçando tanto quanto eu deveria, e que eu posso ou não fazer isso, mas não. É muito comum, e eu quero que você perceba, esse é um mecanismo que quanto mais você perceber, mais você pode combater ele, porque esse mecanismo de dizer que é impossível, de mentir, ele traz um alívio imediato.
Porque daí não sou eu que não fiz o suficiente. Não sou eu que decidi não fazer. Não sou eu que não sabia lidar com a situação. É o bode expiatório, é o outro, é aquele idiota lá, ó, que não faz nada do como eu quero. E aí as coisas não são boas por causa da chuva. É a chuva, é o problema, é a natureza. Tudo vira o problema. Só que qual que é o efeito colateral desse alíviozinho de culpar alguém e de mentir? O efeito colateral é que você fica cego e a sua vida vai ficando pobre. Você fica sem enxergar o que realmente é possível ou não. E às vezes a gente faz isso porque a gente dói na gente enxergar a realidade. Que nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. E você tem muita coisa para melhorar. Eu também. Só que se a gente não conseguir lidar com as coisas que a gente pode melhorar, se tudo que a gente puder melhorar virar uma ofensa pessoal, como é que a gente vai ser mais feliz de verdade? Como é que a gente vai conseguir uma vida com mais qualidade de verdade? Se a gente não for capaz de olhar para as partes nossas que podem melhorar com adequada compaixão, com adequada clareza, isso vai te travar, vai te impedir de conseguir ter uma vida melhor. Então, eu gostaria que você observasse que é o seguinte: você querer fazer quem você é uma parar de beber, você vai passar por isso, você vai passar por pessoas que vão te dizer que isso é impossível. E daí não vai. E tem pessoas que se agarram tanto nisso que você pode mostrar para ela várias histórias de pessoas que conseguiram e ela continua dizendo que não. Olha, não, mas o meu caso, Vitor, sabe, é diferente porque o meu marido, você não tem noção. O meu marido você não conhece. Ele trabalha o dia todo e ele bebe quando chega em casa à noite. O caso dele não é grave, Vitor, diz a pessoa. Então não tem como, porque olha, ele bebe há mais de 15 anos e no trabalho ele trabalha, ele não tem um problema no trabalho. Ele só em casa, ele bebe o tempo todo. Aí vai lá e mostra uma pessoa com um caso igualzinho. Ela olha e fala, não, mas sabe o que é, Vitor? Essa pessoa aí que você está falando, ela é uma pessoa iluminada. Ela é uma pessoa... ela tem alguma coisa que eu não tenho. E sim, ela tem uma coisa que o outro não tem. Que é o quê? Coragem. Coragem. E porque direção, você pode ter a mesma direção. Você pode buscar, rastrear o que a pessoa fez, porque o sucesso deixa pistas. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente diminui o sucesso de alguém, porque é a mesma natureza. Quando a gente diminui o sucesso de alguém, a gente também alivia, nossa, né? A pessoa tem uma coisa especial, e daí eu estou ignorando todo o esforço que aquela pessoa tomou. Isso me ajuda a me sentir melhor comigo, mas ao mesmo tempo faz eu me achar pior. Porque eu não enxergo que se eu também seguisse aquele caminho, se eu também me comprometesse daquela forma, eu também poderia ter aquele tipo de resultado. Você entende? Então toma cuidado com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, falando mais direto, agora saindo desse raciocínio do porquê que as pessoas falam isso, eu vou te explicar o porquê que o alcoolista pode querer mudar por causa do familiar. A primeira coisa que eu te diria é o seguinte, pelo menos como eu entendo e como eu ensino, o familiar pode fazer o alcoolista querer parar de beber. Mas, olha, é sutil a diferença, então presta bastante atenção. O alcoolista ele não vai querer parar de beber só por causa do familiar. Tipo assim, eu não quero mais beber, porque a mulher pode dizer assim, não quero mais beber porque isso incomoda o meu marido. Ela pode fazer isso durante um tempo, mas se for só isso, tende a ter um efeito curto. E não é isso que se faz com o método ACA. Você não vai fazer o outro achar que, não, é a opinião do outro simplesmente. Você vai agir estrategicamente para fazer essa pessoa que você ama começar a perceber por conta própria as vantagens de parar de beber e ela ter interesse e comprometimento que você vai alimentando através de certos mecanismos que eu vou te explicar um pouco mais adiante agora, certas técnicas que envolvem o seu relacionamento, coisas que estão no seu controle, como você ajuda, quando você não ajuda, o que você fala, o que você não fala. E isso segue a lógica do comportamento humano, que eu vou te contar um segredo. Isso se aplica a qualquer coisa, não só ao alcoolismo, tá? Não só ao alcoolismo. Isso se aplica até outras substâncias, isso se aplica até outros problemas de relacionamento.
é que esse conceito, essa base. Só que o método ACA, ele é uma adaptação dessa base, que eu vou te falar, que é da teoria comportamental, que tem a ver com o jeito que o cérebro funciona, o jeito que os comportamentos funcionam e como é que o cérebro reage a isso. E aí, o ACA é uma adaptação disso voltada à aplicabilidade. É você, sendo um familiar, uma pessoa leiga, conseguir pegar toda essa complexidade neurobiológica e ambiental e conseguir aplicar isso para tornar isso, para utilizar desses mecanismos na vida cotidiana, prática, porque eu acho que é isso que importa para a nossa vida. É a gente pegar o conhecimento e, através desse conhecimento, a gente conseguir aplicabilidade e melhorar a nossa vida. Concorda? Tá, e por que isso é possível? Porque é o seguinte, o comportamento humano, ele é moldado pelas consequências que ocorrem depois que uma pessoa exibe aquele comportamento. Quer dizer o quê? Você repete os comportamentos que você tem porque de algum grau, de algum jeito, com alguma lógica, mesmo que agora não seja muito óbvio para você, existem consequências que parecem em algum nível faz aquilo ter sentido, faz aquilo corresponder a satisfazer em algum nível. Vou te dar um exemplo. Uma coisa tão boba quanto ligar o interruptor quando você entra no teu quarto à noite. Se por acaso queima o teu interruptor e você fica 2 meses sem ele funcionar, você vai tender a não apertar mais o interruptor depois de um tempo. Porque depois de 2, 3 semanas você indo lá, opa, nem pensou, liguei aqui, mas nada a ver, não está funcionando. Depois de um tempo, algumas semanas, talvez você vai parar de ter esse costume de apertar o interruptor ali. O que é isso? Isso é um exemplo de como a tendência, né, a probabilidade de você continuar apertando o interruptor ou emitindo aquele comportamento, ele é dependente das consequências daquele comportamento. Se a gente adicionar, porque a tua expectativa ao entrar no quarto e ligar o interruptor era que a luz acendesse. Então, é uma micro, essa explicação cotidiana que eu estou te dando aqui, eu vou te explicar, ela num nível muito mais pequeno em proporção, o que acontece no seu cérebro você chega no teu quarto, só de você passar pela porta, o teu cérebro já vai acender, vai aumentar a quantidade de dopamina que vai te motivar a apertar aquele interruptor. Aumentou a dopamina, você aperta ali, sem nem pensar direito. E aí a luz acende, tá tudo certo, tudo normal. Se por acaso você aperta o interruptor e a lâmpada não acende, a dopamina baixa. Aí você, pequeno desconforto, né? Pequeno, dependendo do que você vai fazer, se não é nada demais, mas pense num pequeno desconforto agora, porque é didática essa parte, depois eu vou te explicar e associar ao alcoolismo. Um pequeno desconforto, não ligou a luz. O que acontece? Vai uma pequena queda de dopamina no seu cérebro. Uma pequena queda de dopamina na área responsável por perceber as coisas como positivas ou negativas, que é a nossa área tegmentar ventral e núcleo accumbens, que tem a ver com o sistema de recompensa. Olha que doideira. O álcool também atua ali. Já vou ligar. E olha só. Se por acaso você recebesse um choque leve, a hora que você colocasse o dedo na tomada, certamente você pararia de apertar o dedo na tomada mais rápido. Claro, pensando que aquilo vai sempre ficar assim, que você não vai arrumar. Mais rápido. Por quê? Porque a punição que você teve, porque a experiência que você teve fazendo aquele comportamento de apertar o interruptor, ele vai ser aversivo. Então você vai ter uma experiência de dor, uma experiência desagradável. Vai ter uma queda de dopamina. E aí o que vai acontecer? Aquilo ali, presta atenção. Essa mudança de dopamina que tem a ver com a expectativa daquele comportamento e a experiência que tem real quando ela é vivenciada, numa determinada proporção, ela ensina o seu cérebro a prever novas consequências. Por exemplo, tomou choque quando botou o dedo na tomada.
quase sem pensar, em 2, 3 dias tomando esse choquinho, não é um choque mortal, é um choque que doeu ali, pronto. Você vai tender a não apertar mais, esse costume seu vai diminuir muito mais rápido, esse comportamento de apertar o interruptor. Porque houve ali uma mudança cerebral, a partir de uma experiência do ambiente. Vitor, que negócio é esse de interruptor? Você está acompanhando meu raciocínio? Porque quando eu vou explicar sobre o relacionamento, a lógica é a mesma, mas o contexto ele vai complicar. Não que ele vai ficar impossível, mas é que as variáveis vão aumentar muito. Por isso que eu estou começando a te explicar com um interruptor banal do cotidiano. Porque fazer quem você é uma parar de beber tem tudo a ver com o que eu estou te explicando agora. E assim, se por acaso você chegar no teu quarto e a hora que você liga o interruptor, dá uma explosão e um clarão toda vez. Imagina, dá uma explosão, um clarão e você toma um choque muito forte. Imagina que isso acontece. Você chega no seu quarto, aperta o interruptor e BAU! Uma coisa horrorosa. Uma dor muito estranha, uma dor muito grande e um barulho, uma luz enorme, assim, uma experiência muito assustadora. Pô, caramba. Imagina que você faz isso 3 vezes. Porque se você achou que não ia dar de novo, de repente deu de novo. 3, 4 vezes você faz isso, porque de alguma forma você não acreditava que ia dar. Da terceira para a quarta vez, você ainda estava achando que não, dessa vez não vai dar problema. Você apertou o interruptor e pau, uma explosão. O que vai acontecer? Isso vai atrapalhar tanto que é possível que você comece a desenvolver medo de entrar no teu quarto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso comportamento, ele é sensível, ele é um aprendizado. Primeiro, ele é um aprendizado. Ele é um aprendizado não verbal, né? Predominantemente não verbal, que tem a ver com ele é sensível às consequências daquele comportamento. Apertar o interruptor é um comportamento. Beber álcool é um comportamento. Reclamar é um comportamento. Elogiar é um comportamento. Dar bom dia para alguém que você encontra na rua, que atravessou ali, ó. Você chega no trabalho, dá bom dia. É um comportamento. Tá entendendo? Tudo isso é sensível e pode aumentar e diminuir em probabilidade de comportamento conforme a consequência. Cara, isso que eu tô te dizendo é indiscutível. A galera usa isso, né? Os pesquisadores desse tipo de estudo, eles conseguem fazer cada doideira que eles ensinam um pombo a jogar tênis. Ping-pong, assim. Um pombo. Isso que eu tô te dizendo é tão verdadeiro que isso é muito pouco, né? Qualquer pessoa que vá compreender um pouco mais dessa área começa a entender que isso que eu estou te dizendo é muito óbvio, é muito claro, não é muito discutível isso. Tem muita evidência assim, extremamente, de que isso acontece. Agora, a dificuldade um pouco maior e a dúvida que alguém pode ter no meio do caminho é em outros contextos mais complexos. Por exemplo, se dá para ensinar um pombo a jogar ping-pong, até que ponto? Porque daí começa a vir um monte de pensamentos. Mas as pessoas podem ser manipuladas. Podem e são todos os dias. Eu, você, nós somos manipulados todos os dias por uma intensidade, uma imensidão de coisas que o que a gente pode fazer a respeito disso é entender qual tipo de manipulação a gente sofre e qual tipo a gente vai se expor mais ou menos. E o jeito que você reage às pessoas na sua casa, às pessoas que você se relaciona, determina também como elas vão reagir e muitas vezes até o comportamento que elas vão adotar. Vou te dar um exemplo. Tem estudos muito interessantes que mostram que, vamos imaginar que um casal, né, o estudo que pega um casal que ambos têm sobrepeso, mas só um do casal vai buscar alimentação melhor, né? Vai buscar um nutricionista, vai buscar uma educação, um treinador físico, vai fazer exercício, e aí essa pessoa começa a perder peso, né? Ela tinha um sobrepeso e começa a perder peso. O outro, né, a pessoa casada com ela, mesmo sem fazer nada, mesmo sem intenção de perder peso,
ela tende a perder 2 a 3 quilos. Ah, Vitor, mas perdeu magicamente? Não. São pequenas mudanças no ambiente que vão influenciando essa pessoa a comer um pouquinho menos aqui, chutar o balde um pouquinho menos lá. E isso sem nenhuma coisa conscientemente feita, além de fazer uma coisa para si. E esses estudos, eles não calcularam assim, ele não tinha nem por intenção uma intervenção na pessoa, no outro, né? Vamos dizer, o marido foi buscar ajuda para perder peso, entrou na dieta, procurou nutricionista e não falou nada com a esposa não queria nada. E esse resultado aconteceu. Tem vários, tá? Inclusive, principalmente sobre dependência de substâncias. A gente tem ainda um buraco tão grande no conhecimento dos profissionais, do que já tem escrito sobre dependência de substâncias, que é chocante. Vou te dar um exemplo. Como é que a gente começou a entender como é que funcionava a dependência de substâncias como doença? Como que foi? Porque antigamente achavam que era uma coisa só de caráter, tentavam punir as pessoas. Tem histórias horrorosas que eu não vou nem dividir com você aqui, porque eu acho que não tem muito a ver agora, mas se você quiser, você pode procurar a história do alcoolismo na Austrália. Antigamente tem músicas horrorosas, porque eles pegavam, já estou contando agora, né? Eles pegavam e puniam severamente, às vezes até com penas progressivas que chegavam ao ponto de levar ao fim da vida de uma pessoa, porque eles entendiam que uma pessoa se embriagar era uma ofensa social. E elas iam ser corrigidas a partir de violência. Óbvio, elas não paravam, piorava. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Mas os estudos começaram a ver ratos, né? Rato de laboratório. Pegava o rato, colocava numa gaiola e colocava comida e pó. Né? Você sabe que eu estou mudando a palavra para você entender, porque a rede social não gosta da palavra certa, né? Comida e pó. Sabe? Um pó branco do Pablo Escobar. Tá entendendo? Aquela substância que a pessoa usa pelo nariz. Pó. Tô evitando a palavra por causa da rede social, tá? Palavras meio proibidas. Aí, água, comida e pó. O rato escolhia o pó e morria. O rato escolhia heroína, perdia a vida dele. Tem que evitar essa palavra também. Ele perdia a vida dele, porque ele optava por usar a substância, né, problemática, ao invés de comer. Aí eu olhava e pensava, não, então é uma doença. Porque o rato, ele chega a perder a vida, ele chega a parar de se alimentar por causa dessas substâncias. Bota álcool, muitos ratos também vão. Mesma coisa, vão beber e parar de comer. Agora, mas é que rato, para ser precisamente científico, só um pequeno parágrafo. Pula essa parte aqui, só esses segundos aqui, se você não é bem da área. Com ratos, os ratos tendem a beber menos por causa de vários outros mecanismos. Então, os estudos com ratos são mais de indução. Eles obrigam o rato a beber, eles colocam mais obrigatoriamente. Ele tende a consumir espontaneamente menos por várias outras razões. Mas a questão é que é a seguinte. Quando pegaram... Daí um cara do Canadá, chamado Bruce Alexander, ele olhou para esses estudos antigos de dependência de substâncias e ele olhou e falou assim, mas tá errado isso. Esse tipo de rato, ele tá no ambiente mais infeliz do universo. Ele tá numa gaiola no escuro, isso não faz o mínimo sentido. Deixa eu ver, se é um rato sociável, se você deixar ele solto na natureza, ele vai ser um rato sociável, que explora, ele brinca, ele é espontâneo, ele tem muitas atividades. Ele pegou e ele fez um experimento em que ele aumentou o tamanho da gaiola, ele aumentou o tamanho de desafios, ele fez uma coisa que a gente chama de enriquecimento ambiental. Ele tornou, né, aquela gaiola dos ratos o parque dos ratos. Ele tornou aquele ambiente um pouco mais coerente com as necessidades daquele rato, de sociabilidade. Né? Se você isola um rato e deixa ele só com comida e com água no escuro, isolado, ele vai ter muitas consequências negativas por natureza. Então não pode classificar assim. Então não dá para usar o comportamento humano sem compreender as variáveis do ambiente. Aí esse cara fez essa pesquisa entre 1978 e 81.
na Simon Fraser University, em British Columbia, Canadá. E os ratos não tiveram a consequência esperada. Eles não morriam mais por causa disso. Raramente eles utilizavam alguma substância. Tem inúmeros outros estudos mostrando, por exemplo, a diferença de como o macaco usaria uma substância, né? Quanto mais alta a hierarquia do macaco, né? Eles têm toda uma hierarquia em que o mais evoluído, o silverback, ele tem todas as vantagens. Então, enfim, e eles usam menos substâncias do que os de hierarquia mais baixa, que sofrem mais estresse ao longo da vida. Outro exemplo disso é quando os soldados americanos foram para o Vietnã e ficaram, muitos deles, dezenas de milhares deles, ficaram dependentes de morfina para dor. E eles começaram a preparar um ambiente de guerra para quando voltasse, recebessem esses soldados jovens que foram para a guerra saudáveis e voltariam então com uma dependência grave. Sabe o que aconteceu? Quando os soldados voltaram, a imensa maioria deles, mais de 95% deles, não teve qualquer problema com dependência de substância alguma. Relacionada a opioides, né? Relacionada à morfina. Não aconteceu aquilo. E aí começaram a olhar, peraí, então a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Não sabe nada, e não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Sobre como é que funcionava a dependência de uma substância. Porque a quantidade que o ambiente interfere nessa parada. Eu poderia seguir horas só falando sobre isso, tá? Mas como é só para te mostrar que você pode... Uma pessoa não muda pela outra, ela muda sim. Muda pela contingência do ambiente. E aí em 1986, dois caras, Sisson e Yasrin, fizeram um estudo tão bobo que é impressionante que não foi feito antes. É de longa data que familiares de alcoolistas lidam com a resistência de uma pessoa, né, dessa pessoa que bebe demais em reconhecer que tem um problema. Né? Você tem um filho que bebe demais. Uma das dificuldades é que esse filho, esse familiar, ele olha e fala, eu preciso parar de beber, eu preciso buscar ajuda, olha como é importante que eu mude. Isso é incomum por conta da natureza da doença. Então, em 1986... Sisson e Yasrin, eles tinham uma lista enorme de familiares que queriam alguma orientação sobre o que fazer, porque, olha, a minha família está sendo destruída por conta do álcool. E eles falaram, então, peraí, vamos fazer um teste? E pegaram e fizeram o seguinte, vamos ensinar esses familiares sobre o que a gente está aprendendo há várias décadas já sobre o comportamento humano. Sobre a behaviorismo, a teoria comportamental. E o que eles fizeram? Eles pegaram algumas dezenas de familiares e dividiram em grupos diferentes. Esses aqui vão fazer o que a gente sempre fez. Vamos só ouvir eles desabafarem, beleza. Só o tradicional, né? O mais comum. E esses aqui, a gente não vai fazer isso. A gente vai parar e vai falar, ô, cidadão, seu filho bebe demais, sua esposa bebe demais, seu marido bebe demais? Vem cá, eu vou te ensinar como é que funciona esse negócio aqui, ó. Tá vendo esse negócio do cérebro aqui, ó? Ele funciona baseado numa parada aqui que é a expectativa do comportamento. Então vamos começar a mapear o comportamento de bebê desse seu familiar? Vamos sentar, vamos botar aqui no papel. Tem os gatilhos, né? O que leva ele a beber. Tem uma lógica, uma fluidez do comportamento. Tem uma lógica que faz aquele comportamento de bebê fazer sentido em algum lugar. Os profissionais chamam isso de análise funcional. Qual é a função daquele comportamento? E aí falaram, deixa eu te ensinar então, tá vendo aqui, ele bebe e acontece isso. Você percebe que quando ele bebe, vou dar um exemplo aqui, bem simples, tá? Você percebe que quando, sei lá, o seu marido bebe, ele chega em casa, aí ele vai lá e suja toda, chega com o sapato todo embarrado, e ele suja tudo, e aí ele deita no sofá, de roupa e tudo, você pega... Antes dele acordar, você já limpa todo o chão, você dá banho nele, você coloca um pijama de viscoelástico maravilhoso, você liga o ar-condicionado para deixar geladinho, coloca uma coberta e espera ele acordado com suco de laranja e ovos mexidos. Você percebe que quando ele acorda, você está reduzindo uma experiência natural e aversiva que seria do desconforto, de talvez uma dor nas costas? Você percebe que é uma consequência daquele comportamento que está sendo retirada, uma consequência negativa. Então, se eu retiro um desconforto, o que acontece? O comportamento tende a aumentar em quantidade. Olha, então, e se de repente
né? Não é de morrer, não é uma coisa tão ruim assim. É uma coisa chata, mas não é uma coisa de morrer. Quem sabe, olha, se a gente pega aí o Season e o Asrin e falar, então tenta então não fazer isso ali nessa hora. Não é hora de servir suco de laranja. Não é hora de levar ele pro quarto e limpar todo o chão. É importante que ele tenha uma consequência negativa calculada. Isso não é uma coisa de morrer. Tá entendendo? Aí começaram a fazer. Claro, eu estou simplificando, não é exatamente assim. Eles usaram manejo comportamental. Entendeu? Eu estou trazendo para prática para você entender a lógica disso de uma forma simples. Mas é tipo isso. Aí aplicaram durante um mês. A quantidade de dias bebidos, né, tem dos critérios para avaliar se uma coisa vai funcionar ou não com alcoolistas, é quantidade de dias bebidos e quantidade de bebida por dia. Pegaram dias de bebedeira. A média dos familiares, esses familiares alcoolistas, não foram em lugar nenhum, eles estavam vivendo a vida deles. O familiar que foi lá para fazer a pesquisa com Season e Asrin, lá em 1986, só o familiar. O alcoolista não queria nem saber, ele estava lá com a resistência dele. Quando o familiar começou a fazer essas paradas de mudar o comportamento, de tentar mudar as contingências, a média que antes era de 28 dias por mês de bebedeira, em 3, 4 semanas passou para 5, 10 dias. E isso não acontecia, daí fazia, mas isso é comum? Não, isso não estava acontecendo fazia anos. Estava ruim a coisa para esses familiares. E daí eles pararam, olharam e falaram, peraí então, gente, peraí, olha esse negócio aqui. Caramba. Quer dizer então que se o familiar, ele entende essa parada aqui de contingência, de manejo de comportamento, o alcoolista começa a querer parar de beber? Pois é. Que doideira. É como se a gente tivesse então ali, naquele momento, Season e Asrin pegaram uma coisa que já estava ali e começaram a construir a semente do tipo de treinamento hoje que é feito para familiares. Um exemplo desses treinamentos é o ACA. É lá a sementinha. Eles começaram a falar uma coisa que hoje é tão óbvia para quem estuda comportamento, que olha, se você tem clareza de como é que é a análise funcional de um comportamento problemático de alguém que você convive, e você articula mudanças pequenas de comportamento, baseado nessa análise funcional, essa pessoa começa a perceber necessidade de mudança e o comportamento dela começa a mudar. E ela olha para tua cara e fala, não, eu decidi parar de beber porque para mim foi importante. E aí começaram a comparar várias das formas de lidar com alcoólatras na família. Porque nos Estados Unidos tem um monte de formas diferentes e tinha muitas, né? Foram várias já, algumas até proibidas. Mas aí começaram a avaliar. Quando o familiar força o alcoolista, vai lá e confronta ele, todo mundo faz uma intervenção, o que acontece? Eles vão mais para o tratamento? Vão. Mas o que acontece mais? Eles desistem mais também. Por quê? Porque, sim, o comportamento ele aumenta conforme existem, vamos dizer assim, benefícios percebidos ou reforçadores. Porque tem uma descarga de dopamina que aumenta. A gente está falando aqui daquela parada lá que eu falei para você, núcleo accumbens, área tegmentar ventral. Aquilo ali começa a criar uma experiência de prazer e quando é uma coisa reforçadora, uma coisa positiva, aquele comportamento repete mais. E o contrário acontece de uma forma mais... calculada. Porque olha só, se... o comportamento ele aumenta conforme o reforçador. Se o reforçador for extremo, como o álcool, que é extremo, não é natural, ele aumenta muito em quantidade de dopamina que descarrega, é um aprendizado muito forte e fica uma loucura, entre aspas, entendeu? O comportamento começa a virar um problema muito grave e a pessoa começa a desequilibrar a vida para repetir aquele comportamento problema. Então, quando é exagerado para cima, o alcoolismo aparece. Agora, algumas pessoas ao longo da história, por várias razões, perceberam e acharam, né, por ter um conhecimento muito raso do comportamento humano, concluíram a partir disso, antes ainda do Season e Asrin, tá? Antes disso começaram porque a humanidade existe há milhares de anos, né? Olhavam que, determinada coisa, se a pessoa tem um problema, se ela recebe uma punição, ela tende a diminuir aquele comportamento. Então, vamos causar punição nas pessoas.
E hoje isso aparece de uma forma mais velada, né? Que ninguém tem coragem, pelo menos eu não vejo com frequência, alguém dizer para você, olha, você tem um familiar, bate nele. Vê se ele para de beber, a hora que ele beber, bate nele. Não se fala isso, porque é crime com razão, não traz benefício, é loucura. Fazer isso não tem justificativa. Mas, antigamente era um pouco mais... Isso era mais plausível. Só que qual que é o problema disso? Alguns grupos hoje falam, né, algumas referências leigas, né, não técnicas, ninguém defende isso tecnicamente, pelo menos eu nunca vi alguém defender isso com alta qualidade técnica, mas defendem que você deve, se você chega para alguns profissionais, ou até algumas pessoas que não são profissionais, mas se intitulam capazes e trabalham orientando familiares, e você chega dizendo, olha, tô chateado, meu marido não para de beber, ele está sendo um pai ausente, ele trabalha, ele cumpre com aquela parte dele, mas ó, ele não me dá atenção, ele passa o final de semana bebendo. Alguns profissionais vão olhar para tua cara e vão dizer, cara, sai fora, você tem que cuidar de você, você, é só você. Ele vai mudar a hora que ele quiser, o problema é dele. Você, inclusive, esse seu desejo de querer que a pessoa que você ama cresça, de querer que a pessoa que você ama se desenvolva, de querer que a pessoa que você ama pare de se matar em conta-gotas, é doente. É doente, você tem que parar e focar só em você. Finge que a tua casa não está caindo, finge que a tua família não está sendo destruída e vai sorrir. Vai agradecer pelo que está de bom na sua vida e deixa essa pessoa, porque a hora que ela chegar no fundo do poço, ela vai se dar bem. E aí acontece o quê? O familiar começa a se sentir envergonhado, caso ele não queira aceitar isso, e daí para de procurar ajuda. Ou ele começa a nutrir uma ideia de que ele tem alguma coisa errada por ele ter desejo de compartilhar, ter desejo de crescer junto com a família dele. E ele começa a ser estimulado a uma lógica de relacionamento individualista, que é uma lógica... E eu não estou nem atacando essa lógica, mas eu estou atacando a falta de observar as opções. Observar as opções eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para trazer dignidade para uma escolha ser feita, ainda mais numa situação tão séria. Então, muitas vezes isso gera consequências em que o familiar ele larga completamente o alcoolista e leva a uma punição exagerada. Aí a pessoa é como se a pessoa chegasse no quarto e fosse apertar o interruptor e explode. Ela para de perder todo tipo de suporte. A gente sabe hoje que esse controle fino das contingências, de quando você vai ajudar, quando você vai deixar de ajudar o seu familiar alcoolista, ele é um controle fino, ele é um controle que tem que ser feito com uma lógica. Se ele é feito sem cálculo nenhum e você erra demais para deixar essa pessoa ao próprio destino e ela já está com dificuldade de se gerenciar, apesar de dizer que não, você está vendo que ela não está legal. E aí simplesmente você vira as costas. Claro, você está frustrada, você está ansiosa, você está desesperada, você tem vontade de virar as costas em algum momento para buscar um alívio. Mas não necessariamente você queira desistir. Pode ser que você queira um alívio. Só que aí você recebe tantas sugestões para você virar as costas para essa pessoa que você acaba apertando demais e sumindo de uma forma que gera uma reação paradoxal. Que é uma punição que foi muito extrema, né? uma consequência negativa foi muito grande, e aquela pessoa, ao invés de melhorar o comportamento, ela vai fazer uma coisa que a gente chama de evitação da aversão. Quer dizer o quê? Ao invés de estimular ela a reconhecer que ela precisa parar de beber e melhorar, ela começa a ter medo, pânico e pavor e se sentir a pior pessoa do mundo. E isso levar ela a ter um comportamento menos maduro, porque o cérebro dela não está nas melhores condições, ela está surtada no sentido emocional. E aí ela piora. Tá entendendo? A importância de fazer algo calculado, algo planejado, algo com uma orientação adequada. Então o que acontece? Porque quando você cria e muda
o jeito de se relacionar com o alcoolista que você ama, para você não aumentar, para você equilibrar as coisas, que na verdade o alcoolismo ele vai se alimentando do desequilíbrio. Mas, por exemplo, chega a pessoa na sua casa à noite lá e chega, como eu falei o exemplo, chega e dorme no sofá. É chato, mas se você retirar esse chatice, tirar totalmente a responsabilidade da pessoa, tirar completamente o desconforto que ela vai passar ali e chamar isso de amor, você está nutrindo uma confusão mental. Você está nutrindo o comportamento que a pessoa quer mudar. Às vezes você até pode, sem querer, com essa atitude que parece amor, sabotar a sobriedade da pessoa que você ama. Por não saber disso. E olha, outros estudos são interessantes que mostram o seguinte. Quando o alcoolista busca ajuda, na maior parte das vezes, tá? Mais comum, é de alguma forma porque o familiar fez alguma coisa. Tem dois tipos de coisa que o familiar faz. A primeira é pegar no pé, encher o saco, pressionar, confrontar, né? Simplificando para você. A segunda é fazer mudanças nas contingências, mudanças no relacionamento. Sabe o que acontece? Os sentimentos que o alcoolista quando vai buscar ajuda de cada uma dessas situações é diferente. Quando ele é pressionado, os sentimentos são de medo, de raiva, de frustração, de indignação. Ele até pode falar, não, pois é, eu não quero perder meu casamento, mas não dava mais, minha esposa tem razão de me xingar, tô errado mesmo. Mas poxa, que droga que isso acontece. E aí, isso também está associado a a maior índice de recaída. Né? A maior índice de recaída a longo prazo. Agora, quando o familiar usa contingências, né, ele começa a mudar o comportamento dele, entendendo como é que o comportamento funciona, onde que ele entra para interagir da forma certa, os sentimentos que o alcoolista vai ter na hora de buscar são completamente diferentes. Eles são ligados a alívio, esperança, otimismo, a expectativa positiva do futuro. Ele olha, então, para coisas positivas que podem acontecer e isso vai alimentando a confiança, a esperança. E, óbvio, quando você tem que estudar, ou tem que aprender, ou tem que se desenvolver alguma coisa na sua vida, se você tiver de má vontade, obrigada para fazer aquilo, pode ser que você consiga. Claro que pode ser que você consiga. Quantas vezes eu próprio fui obrigado a estudar tanta coisa, né? Na escola, você também. Eu não gostava de muitas coisas na escola. E eu fui obrigado, tive que aprender. Mas quando é uma coisa que a gente gosta ou a gente entende a importância, uau, a gente aprende muito mais. Já sacou isso? Já percebeu isso? Então é óbvio que quando a gente vai ver um estudo mostrando que tem menor quantidade, menor índice de recaídas nesse grupo de alcoolistas que começou a mudar depois de mudanças de contingências, né? Mudança do jeito do familiar se relacionar, é uma coisa muito clara, uma coisa muito plausível, uma coisa que a gente consegue compreender, se a gente pensar sobre isso realmente. Tá entendendo? Então o jeito certo é você entender sobre o comportamento humano, você entender sobre como é que funcionam essas contingências do comportamento. E entender que, olha, vai ter gente que vai olhar pra tua cara, vai te achar uma pessoa trouxa, vai, e tem gente que te acha já agora, tá? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que já tem. Não é por você, tá? As pessoas são meio assim, sempre tem alguém que te acha besta, sempre tem alguém que não concorda com as coisas que você fala, que não gosta de você. Sempre tem alguém que vai te achar, que vai querer que você viva de um jeito diferente. E algumas dessas pessoas podem te confundir, dependendo de quem são e do tipo de ouvido que você dá pra ela. Tipo, larga, alcoólatras não tem solução. Igual tem gente, agora tem essa moda, essa onda aí de pessoas, né, com essa guerra entre os gêneros. Não, porque mulher não presta, não, homem não presta. Né? Você está entendendo como as pessoas têm essas coisas às vezes? Então, é importante você entender como é que as coisas acontecem, refletir sobre o que você quer, sobre o que é importante para você e seguir o caminho que vai te levar a esse objetivo.
se comprometer com isso. Da mesma forma que você quer que o alcoolista se comprometa a parar de beber, você tem que lidar com você. Né? Porque o alcoolista, se você chega, dependendo, pensa se não é assim, a resistência que acontece no alcoolista também acontece em qualquer ser humano, dependendo da coisa. Por exemplo, quantas vezes você pode ter caído nessa, ou você viu alguém cair nessa, que é o seguinte: ai, Vitor, eu quero muito uma coisa, mas eu não consigo. Tá, não consegue. Não sei, Vitor, eu não sei, eu quero, mas eu não sei. Tá, quer, mas não sabe. Isso não é um problema, isso é uma solução. Isso é uma solução, porque se eu quero muito e eu não sei, eu posso buscar essa informação. Se eu quero muito e eu não consigo, eu aprendi, mas eu não consigo, eu posso me dedicar, continuar persistindo e passar a conseguir. Quantas vezes você já fez? Hoje você faz coisas que você nunca imaginou que eram possíveis. Só que a diferença é que você não desistiu. Você seguiu comprometido em fazer aquilo que você queria acontecer. Talvez um trabalho, na vida pessoal, em alguma área. Você deve ter alguma coisa que você faz, você aprendeu. E o que acontece? Quando você não sabe lidar com o alcoolismo de quem você ama, você começa a nutrir uma confusão mental que é muito dolorosa. E aí você vai começar a desenvolver ansiedade, você vai começar a desenvolver culpa, medo, vergonha, raiva, vai ser difícil controlar suas emoções. Você vai ter dificuldade de saber quando você pode relaxar ou não. Você vai ficar desesperado no final de semana esperando uma notícia ruim, um telefonema, alguma coisa. Você vai ficar se sentindo rejeitada, não amada, desconsiderada. Você vai começar a se sentir, você vai começar a entrar numa nuvem de confusão que vai distorcer tudo e vai te deixar sobrecarregada emocionalmente. E aí vai te dar a ideia qual? Tão sedutora a ideia que é mentir para si mesmo e dizer, não dá. Não é? Daí você, ao invés de pensar, poxa, eu preciso fazer isso da forma certa, se eu quiser fazer isso. Né? Se eu quiser fazer isso, eu preciso fazer isso da forma certa. Ou você pode cair numa outra confusão que é muito grande, que eu vou falar ainda ao longo dessas lives de aquecimento, que é começar a se sentir uma vítima do mundo. Nossa, minha vida é um inferno por causa de... E aí uma causa externa. E eu não estou dizendo que a sua vida é fácil, tá? Não estou dizendo que ela é fácil, não estou dizendo que você tá... todo o seu sofrimento não é válido. Não é isso, não. O sofrimento é válido, o sofrimento faz sentido. Agora, se a gente não respeitar o sentimento, a gente pode acabar enfrentando ele com uma cor vitimista, uma cor de impotência, uma cor falsa, que não é verdade. Que é impossível. Não é verdade. Que você é uma vítima que não tem saída, que não tem solução, não é verdade. É só a nuvem que você está nesse momento agora, se você tiver com isso. E como é que sai disso? Conhecendo os caminhos. Como é que você pode conhecer os caminhos? Tem muitas formas. Uma das formas é você buscar a orientação de quem conhece esse caminho. Né? Uma das formas é você participar, assistir lives, participar da Semana ACA, entrar no curso ACA, buscar orientação profissional. Tem várias formas. E você pode buscar e definir qual que faz sentido para você. E aí sim você vai acelerar essa jornada. Aí você vai conseguir, vai aumentando sua confiança, porque indo na direção certa, você vai começar a colher pequenos resultados progressivos. E cada pequeno resultado vai te dando confiança para você fazer mais e mais. E quando você vê, você está irreconhecível. Né? Eu sei, o que eu estou dizendo vale para qualquer área praticamente, né? Mas é que às vezes, talvez você não tenha esquecido disso. Por isso que eu estou dizendo de novo. Certo? Então é isso. Por isso que é possível fazer quem você ama parar de beber. Mesmo o familiar pode sim fazer quem ama querer parar de beber. Ele vai parar de beber porque ele quer. Pode começar achando que é minha esposa que quer que eu pare. Mas se você seguir aplicando o ACA, você já tira em pouco tempo isso aí já vai sumir. Porque você vai começando a saber como encarar cada situação. E não cair nas armadilhas, né? Que são várias. A verdade é que é essa. Fazer quem ama parar de beber pode até ser simples, mas não é fácil. Porque tem várias armadilhas. Que se você conhecer bem o caminho e estiver bem orientada, você vai conseguir evitar elas. E assim ganhar tempo.
E tempo é uma coisa que não tem preço, né? Tempo é uma coisa que é tão valiosa, né? Talvez a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Certo? Gostou desse conteúdo? Então se inscreve, curte, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!